Bom dia, nave de meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Thaisa? Estamos aqui nós duas novamente. E sejam todos bem-vindos aqui a nossa queridíssima amiga Thaisa, que foi o grande desafio de 2020 para nós duas, a grande jornada das Irmãs da Alma. Então, nós já fizemos o primeiro vídeo, gostaria de convidá-los para assistir o primeiro vídeo que está aqui no canal, onde nós falamos um pouquinho a jornada para essa jornada, como tudo começou, como a gente se encontrou para fazer esse projeto e as alterações que houve alterações grandes, Thaisa. Isso é verdade, né? Olá, Beth, minha irmã de alma, olá, pessoas do coração que estão vendo esse vídeo, que a gente possa aí continuar a nossa jornada, sim, que com certeza é um fascínio, é algo gostoso de fazer. Sim, e olha só, nós nos propomos a fazer um vídeo semanal e está fluindo muito bem. Nós estávamos falando desse grau de se expor, dessa alegria de ser quem nós somos e deixar fluir tudo que vem, deixar fluir tudo que está ao nosso redor, e nossos talentos, as nossas habilidades, e muitas vezes para a gente se encaixar no lugar, para a gente se encaixar num grupo de pessoas, nós mudamos muitos aspectos divinos que nós trouxemos para nos adaptar a um meio. E até você falou, Thaisa, sobre isso, assim, como se expor de uma forma fluida, e eu queria te ouvir sobre isso. É verdade, na verdade, a questão da comunicação, pelo menos para mim, sempre entre grupos pequenos era tranquilo, até porque eu utilizava essa habilidade em casa, na família, com os amigos, né, na escola, mas se expor ao grande grupo sempre foi um grande desafio, né? Tinha que ter vários scripts, várias coisas na mão, tudo muito planejado, tudo muito detalhado, né? Ou seja, eu tinha um medo da crítica muito grande, né? Não podia errar. Se fosse para me expor, eu tinha que expor exatamente como tinha sido feito, né? Quando a gente faz um processo de autoconhecimento, a gente acaba pensando assim, ok, né? Vou com o meu... Então, assim, a questão do medo da crítica era muito forte para mim, né? Então, por isso que eu tinha que se armar com várias coisas, com vários detalhes, para poder se expor. E esse medo começa a ganhar espaço na minha vida. Aí, aquilo que, de certa forma, eu tinha habilidade, com medo comecei a me travar. Só que daí eu pensei assim, o seguinte, eu tenho essa habilidade, eu preciso usar. Então, as palestras hoje que eu faço têm um script, que é a apresentação, né, que a gente faz para as pessoas, mas aquilo que vai vindo na hora, que é me escutar, né, tirar um pouquinho do medo, tirar um pouquinho do medo da crítica e falar aquilo que tem que ser falado, né, vindo do coração, da pureza do coração, daquilo que eu realmente quero passar como mensagem. Então, hoje tem um roteiro, mas é um roteiro macro, não é um roteiro de todos os detalhes. E outra, se errar, errei, peço desculpas, retomo, rio do meu erro, tá tudo certo, né? Então, assim, isso aconteceu algumas vezes e aquilo virou como aprendizado, virou até um clima descontraído com as pessoas que eu estava, né? Então, é isso, eu preciso saber que tenho uma habilidade, mas eu não tenho que ter o medo da crítica onde ela me paralisa, né? Eu preciso continuar com essa missão de comunicar, tanto escrita, que agora eu comecei a fazer mais textos no meu Instagram, como também verbalmente, né? Fazendo vídeo, fazendo as palestras. Antes era palestra presencial, agora é o vídeo, né, online. Ok, é isso, vamos lá, né?
sem esse peso junto, né? Que a coisa seja mais leve, que eu consiga fluir. E passar a mensagem, que é o objetivo também disso, né? Sim. E, Thaisa, você falando sobre deixar fluir e soltar o controle é o grande mistério, porque quando nós fluímos na comunicação, quando nós nos permitimos fazer o que nós temos que fazer, as pessoas percebem o quanto é fácil, o quanto é leve, prazeroso estar no lado de uma outra pessoa que ela deixa fluir. E como é pesado, denso estar no lado de alguém que quer controlar tudo, quer controlar a informação, quer controlar os pensamentos, as palavras, o desejo do outro. Então, esse controle de desejar tudo e fica denso, fica pesado. Então, a nossa proposta aqui, nesse nosso vídeo de hoje, lembrando o objetivo disso, né, Thaisa? Lembrando, agora eu quero convidar você para lembrar também o objetivo desse nosso encontro, que é ser um apoio, um container, uma sustentação para os profissionais que estão no mercado, que, bem lembrado, você trouxe no último vídeo, que foi, nós procurávamos isso na nossa trajetória, em momentos muito difíceis da nossa vida, nós procurávamos temas, procurávamos assuntos, pessoas para abordar o que nós estamos trazendo aqui, que são sentimentos, emoções, comportamentos, que estavam tudo misturado e era muito difícil encontrar isso. E esse é o objetivo desse nosso encontro, nossa proposta com esses vídeos semanais. E permitindo aqui a minha apresentação, eu, desde muito pequena, desde muito nova, eu era muito inquieta. Existia uma inquietação dentro de mim, existia algo que, muitas perguntas, o que tinha além das estrelas, por que eu nasci naquela família, por que eu tinha aqueles sentimentos, e eu me questionava, existia uma inquietação grande dentro de mim, muitas perguntas, que foram supridas algumas no decorrer da nossa vida e na infância com os pais. E contando um pouquinho, muitas pessoas já conhecem a minha história, mas eu sou filha de um casal que a proposta inicial eram 12 filhos. Eles tinham se acordado no início do casamento ter 12. E as 12 crianças foram chegando próximo, e aí eu sou a número 9, e esse número 9 concluiu como caçula e a última. A minha mãe decidiu concluir com 9 filhos, e muita demanda, muitas pessoas dentro da minha casa, muitas crianças, e logo depois começou a vir os netos, né, da minha mãe, do meu pai, e as perguntas vieram ainda mais, aquela inquietação aumentou ainda mais. E tinha desejos não supridos, tinham necessidades reais não atendidas desta criança, que foram vindo para a vida adulta e não supridas ainda. E eu tinha já um corpo de adulta, já tinha atitudes e habilidades de pessoas adultas, mas tinham necessidades reais não atendidas. E aqui eu tive que começar a olhar e buscar um caminho para eu ser esse pai e esta mãe dessa necessidade não atendida. E aqui começou a grande trajetória. No decorrer da minha vida, falo da graduação, falo dos cursos, falo das pós. Ótimo, isso foram materiais e conhecimentos técnicos que foram muito importantes para me trazer para um outro patamar de conhecimento. Mas tem algo muito importante que se chama uma amizade, um relacionamento, uma relação com uma pessoa distante que veio até mim, trouxe uma palavra,
trouxe uma resposta, e aqui começou a grande jornada. E essa jornada trouxe muitas pessoas de longe, pessoas de perto, pessoas que me abriram novos canais, novas inteligências, novas habilidades. E quando eu conheci uma pessoa que se chama Leda, a Leda me trouxe, além das inteligências emocionais, que eu já vinha sendo trabalhadas em vários cursos que a gente faz, né, que tem disponibilidade de inteligência emocional, mas ela me trouxe uma inteligência que, para mim, eu tinha escondido, eu tinha omitido. Para mim era vergonha essa inteligência, que é a inteligência espiritual. Desde muito pequena, desde muito cedo, a minha mãe me ensinou a rezar. Ela me ensinava a dobrar o joelho no ladinho da cama, rezar as orações que ela rezava o terço comigo. E desde muito cedo, a prece, a oração, o pedido, o entendimento do mundo espiritual veio através da minha mãe. Minha mãe era muita esperançosa, com muita fé, e ela para sustentar toda a demanda que vinha para cima dela, ela rezava muito. Então, eu via que era muito pesado rezar daquele formato que eu olhava para ela. Então, eu tirei a prece da minha vida por muito tempo, tirei... por mais que eu ia na igreja, mas não era original aquele pedido. Era como se fosse uma obrigação. E quando eu comecei a estudar a inteligência espiritual, isso foi ali em 2003. 2003 começou a despertar algumas coisas dentro de mim, assim, muito leve, mas eu entrei de cabeça em 2013. Então, levou muito tempo para despertar, e quando veio para minha frente, ainda tinha muita negação. Eu negava toda essa luz que nós somos como seres espirituais, eu negava o bem maior que nós éramos, e aqui eu comecei a entrar no mundo espiritual de uma forma muito plena, sabendo que eu estava na frente de uma pessoa, e aquela pessoa era um universo para ser descoberto, universo que eu tinha espelhamento ali. Eu olhava para outra pessoa, algumas coisas batiam de positivo ou de negativo, e eu negava aquilo como se eu não quisesse ver. Então, eu comecei a trabalhar vários aspectos, vários campos meus, várias áreas minhas com a inteligência espiritual. Inteligência espiritual não tem nada a ver com religião. Sim, tem religiões que apoiam muito, mas inteligência espiritual é uma linguagem do mundo da criança. São fenômenos de verdade, de pureza, de alegria, de felicidade que nós temos dentro de nós e negamos isso. E aí eu comecei a trabalhar várias áreas da minha vida. Só que uma das áreas eu blindei, que é a área profissional. Eu blindei e não deixei esse mundo espiritual entrar lá dentro, por muitos anos. Por muitos anos, o mundo espiritual não entrava na área no mundo profissional, nas empresas. Então, eu ia para as empresas, Thaisa, dividindo isso contigo e com todos, assim, ó, que eu ia para as empresas acreditando que nessa área profissional era a minha mente, o meu corpo e a inteligência emocional. Eram os 3 corpos que entravam somente. Eu levava comigo o físico, o mental e emocional. Só que aqui eu tive muitas experiências por não estar conectada com a nossa essência, com a minha verdade espiritual, com a verdade que é de todas as outras áreas, que é o amor. Por não estar conectada com o amor divino, eu me machuquei, eu feri pessoas, eu fui ferida. Então, a relação ficou superficial, ficava sempre aqui em cima.
E o grande mistério dessa mudada foi eu compreender que, na verdade, quem blindava essa área profissional era uma crença minha de ser a melhor, de lá dentro de uma organização não poder falar do amor, não poder se conectar com as outras pessoas na essência, de olhar nos olhos dela e acreditar que aquela pessoa precisa de um abraço, de um beijo, de um carinho, de uma palavra de eu estou aqui para ti, eu estou contigo, eu posso te ajudar. E não é uma ajuda financeira, muitas vezes, que as pessoas precisam, né? Uhum. É uma ajuda muito mais de conexão, dizendo, ok, isso vai passar, eu estou aqui para te ajudar, o que você precisa. E nós fazíamos, mas com o olhar, eu fazia, mas com o olhar de produtividade. Ok, melhora rápido, melhora, vamos, volta a trabalhar. E aqui é a perda da conexão, aqui onde eu me perdia, aqui onde doía em mim e na outra pessoa. Quando eu desconectava da verdade, do amor, da essência. E foi um dos maiores aprendizados quando eu me conectei, que nesta área, mais do que tudo, também é uma área que precisa muito de inteligência espiritual, muito de conexão, muito de amor, muito de suporte. É um container que tem lá muitas pessoas com dores. E a gente só pensa que elas precisam produzir. Então foi essa a minha trajetória que me trouxe aqui, que me levou a esse caminho de autodesenvolvimento, busquei muitas áreas, estou ainda em muitos cursos, porque as dores não passam, elas são olhadas por um outro ângulo. Elas são cuidadas, são o sinalizador, que é a dor, ela passa a ser amada de outra forma. Hoje eu amo todas essas a minha história, minhas dores, mas tem um olhar aqui amoroso. Ok, você não podia entregar diferente. Eu não tinha como entregar diferente sem antes vivenciar tudo aquilo. Então, quero entregar para vocês, a partir de agora, essas conexões, esse amor que nós podemos colocar em todas as áreas. E agora, Thaís, eu queria te perguntar assim, como foi a tua? Como trouxe você até aqui? Legal. Te escutando, né? Por mais que a gente se conectou e trabalhou juntas, que é amiga, que fala das questões pessoais, tem coisas que a gente não tem tão claro, né? A gente não falou tão claramente de algumas coisas que acabo vendo e ouvindo agora, né? E uma coisa que me chamou a atenção e que tem a ver comigo também é a questão do amor e da espiritualidade, né? Então, como é que foi esses temas para mim também? Eu nasci numa família onde eu fui a primeira neta, tanto da família do meu pai como da minha mãe. E eu recebi muito amor, né? Então, assim, fui muito querida, fui muito abençoada por eles, né? Então, assim, isso foi um presente muito grande que eles deram, né? E a questão da espiritualidade, eu lembro de situações com a minha bisavó, né? Me introduzindo para a questão da espiritualidade. Ela era benzedeira, né? Ela benzia. Então, tem situações onde, anos depois, eu tenho um irmão também, 3 anos mais novo que eu, e ele também foi curado por ela, né, da questão da espiritualidade. E isso foi uma coisa muito forte também na minha vida. Só que a espiritualidade, do jeito que ela entregava para mim, depois que ela faleceu, eu não conseguia encontrar na religião. Eu não conseguia encontrar em outras pessoas da família. Eu sabia que tinha algo maior, que nos conduzia, que estava ali para nos ajudar, mas eu não encontrava na religião, né? Até porque era muito incutido a questão dos pecados, do medo, e isso fazia com que eu tivesse um distanciamento deles,
na religião. Só que daí eu também, não tendo maturidade na época, né, também questionava a família, brigava com eles, eu dizia que eu não gostava de ir na igreja, para mim fazer a comunhão foi uma tortura, né, fazer a catequese. Eu dizia, mas eu não estou acreditando nisso. Mas, enfim, tu tem que fazer. Isso tá bom, vamos fazer. Mas aquilo me incomodava, aquilo me deixava angustiada também. Claro que com o tempo, né, a gente acaba entendendo que tu se conecta com Deus independente da religião. Só que eu levei tempo para entender isso, né? Dizer assim, ok, eu consigo, mas eu precisaria tirar essas camadas que, de certa forma, eu estava brigando, né? E daí eu fiquei mais em paz. A minha família também não ficou sendo bombardeada por mim, pelas minhas críticas, pelos meus questionamentos. Então, eu acredito que o amor e a espiritualidade foram coisas que nos conectaram de certa forma, né? Pelas vias da alma. Cada uma do seu jeito, cada uma na sua história, né? Mas isso também conectando de alguma forma até dentro das empresas, né? Então, um dilema, né, que eu até comentei no primeiro vídeo foi a questão por eu ter recebido muito amor, eu sempre gostei de retribuir isso. Então, pelo abraço, pelo carinho, pelo olhar, né, carinhoso. E isso dentro das empresas eu não conseguia conectar, é uma coisa estranha, né? Tipo, eu tinha que deixar isso de lado. Eu lembro de trabalhar em empresas onde eu olhava para as pessoas, eu não via a alma delas. Eu não conseguia ver o sorriso delas, era tipo um olhar sem brilho, sem conexão com a essência delas, né? E é claro que, assim, eu fiz algumas escolhas, né, então, de formação, então, assim, a psicologia me deu muita abertura para muita coisa, principalmente de autoconhecimento, né? Mas eu digo que essa veia de estar com as pessoas, essa questão do amor, do carinho, isso é muito antes, né? Então, as formações que a gente acaba tendo para dar sustentação, para dar uma reflexão sobre aquilo que a gente está passando. Então, assim, a formação da psicologia, ou mesmo em questões de RH, que daí eu também entrei a fundo disso, a questão das empresas, deram sustentação para a gestão naquele momento, mas tudo que dá suporte é além, né? É a questão da espiritualidade, de você estar conectado com você mesmo, porque a partir do momento que eu me desconectava da espiritualidade do amor, eu também tirava o brilho do meu olhar. Eu lembro de ver fotos minhas na empresa, onde eu não estava ali, eu estava de corpo presente, a minha alma estava em qualquer lugar, menos ali. Então, assim, aí a gente percebe que, por mais que a gente tenha a formação técnica, é a formação do ser que vai dar sustentação, né? Quando a gente está conectado com a nossa espiritualidade, que a gente não sabe direito como funciona isso, né? Porque Deus vai dando alguns sinais, a gente tem que entender esses sinais aí, decifrar através de um sonho, de uma pessoa que disse algo para você, né? E eu tenho certeza, ele já me deu muitas provas, né, do que ele é capaz de me ajudar. E realmente, quando eu não tinha isso, tanto na família como no trabalho, eu me perdia. Eu já não era mais a Thaís ali, né? Eu ficava, às vezes, até num limbo, né? Eu tinha que ser a gestora que o meu gestor gostaria que eu fosse, e entre aquilo que eu era. Às vezes eu ficava no meio e eu sumia. Eu não era mais a Thaisa, né? Eu lembro até de algumas pessoas dizendo, Thaisa, o que está acontecendo contigo? Eu disse, eu também não sei. Mas a gente leva um tempo para entender que aquilo era porque eu me perdi da espiritualidade do amor, daquilo que eu sempre acreditei, né? E que tem condições de ser utilizado dentro das empresas, além da questão dos números, a questão dos resultados, né? Então, a minha trajetória veio mostrar isso, que eu posso ter desabado todas as questões da minha vida, né?
mas se eu mantive a espiritualidade, o amor, eu sobrevivo, né? Eu poderia não ter a formação em psicologia, por exemplo, mas se tivesse a espiritualidade, a questão do amor eu teria sustentado, né? Então, é mais ou menos essa trajetória, né? E daí a gente entende por que que a gente tem que fazer essa jornada, né? De contribuição daquilo que a gente passou, né? Porque para nós também foi um mistério entender tudo isso, né? Eu sempre uso uma frase que se chama dança da vida. Ou seja, como é que ela está se formando? Enquanto eu estou dançando nela, muitas vezes não está claro algumas coisas. Eu preciso me deslocar dessa dança, olhar a dança de fora e conseguir ver a movimentação, ver o que está acontecendo, se eu me perdi, se eu não me perdi. E esse é um movimento que a gente tem que fazer sempre, pensar sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Para que a gente possa, então, estar com a nossa alma ali, né? Porque senão a alma, daqui a pouco, ela não está mais conectada, né? E, então, essa dança da vida, desde o meu nascimento, a formação, o trabalho, é muito interessante. E eu sempre fiz esse movimento. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma redação sobre o que era viver. Eu não entendia direito o que era isso, né? É só estudar, trabalhar, pagar conta, e daí a gente faz isso até o fim da vida, e daí acabou, né? E então, assim, só que lá eu tinha muito mais perguntas do que respostas. E a gente vai vendo isso com o passar do tempo, com a maturidade. Mas, assim, eu tive que fazer uma jornada para entender isso, né? É um quebra-cabeça, né? Para chegar onde a gente chega, né? Junta aqui, conversa aqui, faz um curso, uma imersão de autoconhecimento, porque muitas vezes a gente não entende tudo isso, né? Todo esse emaranhado que existe na nossa vida, que eu acho que eu tive que olhar de um olhar fascinante, de um olhar misterioso, para não ter controle sobre tudo, né? De eu apegar e desapegar quando tem que fazer esse movimento e aprender com isso, né? Uma coisa que eu sempre levo para mim é que eu preciso evoluir minha alma, né? E ela ser melhor do que quando eu vim, né? De quando eu cheguei aqui na Terra, que eu consiga evoluir minha alma e ajudar as pessoas, servir as pessoas, né? Então, assim, ontem eu estava até vendo um curso sobre constelação familiar, que eu também gosto, as leis, né, do pertencimento, do dar e receber, do equilíbrio. Então, assim, de dar e receber, né, da gente poder fazer, e com certeza a gente recebe isso, né, muito mais. Só que muitas vezes a gente espera receber para depois dar, né? E às vezes a gente espera também que o outro faça igual que a gente quer que faça. É o mais louco ainda, né? E dentro das empresas a gente faz isso. Quantas vezes eu esperei também algumas coisas que eu disse, não poderia ter esperado. Não tinha como fornecer algo que eu gostaria, não tinha como. Por quê? Porque daí se a gente olha a espiritualidade daquela pessoa está muito longe, para ela me entregar aquilo. Não, e outra coisa, nós temos alguns sentimentos ainda que estão distorcidos, que é a manipulação, a vingança, exigência, e isso tudo a gente leva para as empresas. E quando a gente não tem esse autoconhecimento, nós vamos se conectando com esse mundo da outra pessoa também, né? E ela já está nesse universo de exigir do mundo que o mundo deve para ela. E tu vai para lá com a mesma exigência, achando que o mundo deve para ti, isso vira um emaranhado. Você se conecta com isso e torna a tua vida e a vida da outra pessoa muito mais difícil. Então, o autoconhecimento traz muito mais leveza para a vida. Você falou da constelação, né, Thaisa? A constelação é um fenômeno que a fenomenologia ela traz uma abertura incrível na nossa mente. Nós compreendemos a vida e as leis divinas em um outro formato. Isso a gente também pode abordar em outro tópico, né? Em outro vídeo. Então, é isso que nos trouxe,
essa grande jornada. E o que, ouvindo você falar essa tua caminhada, essa tua jornada, faz todo sentido para mim também. Faz todo sentido. Mexe muito dentro de nós. Então, o convite agora é seguir esse projeto, compartilhando nossas experiências, compartilhando cada experiência que tivemos, não só as positivas, mas também aquelas que nos provocou dor, que provocou dor nas outras pessoas, que provocou feridas ainda que muitas vezes a gente trouxe para o futuro a uma ferida que está lá há tantos anos atrás, que ainda a gente lembra da dor que a outra pessoa nos causou ou que a gente causou na outra pessoa, né? Então, como nós vamos compartilhar aqui nos próximos vídeos, como soltar isso, como liberar isso, como trazer mais leveza e mais tranquilidade no nosso dia a dia. Fazer um movimento de cura, né, Beth? Sim. Disso que aconteceu, né? Que a gente se permita fazer essa cura, tanto para nós como para as pessoas que assistem, né? Que vivenciam isso. Porque a gente tem essa possibilidade, a gente tem esse dom dentro de nós para fazer isso, de transformar, de transcender, de fazer diferente daqui para frente, né? Pegar aquilo que foi feito de nós, que fizeram de nós, né? E transformar isso, né? Então, sim, o que eu faço com aquilo que fizeram de mim, né? Então, será que eu preciso fazer as mesmas coisas que eu fiz antes? Será que eu tenho que fazer as mesmas coisas que os outros fizeram, né? Ou eu posso transcender, mudar? É isso, queridos. Obrigada por compartilhar aí também seu tempo conosco, ficar aqui assistindo nossos vídeos, que é com muito amor que nós compartilhamos, sem esconder quem realmente nós somos. Somos como somos. Então, curte o vídeo, dá um like, nós precisamos que o YouTube comece a identificar isso para poder passar para mais pessoas e que essas pessoas que vão estar precisando desse contato com o mundo espiritual, né, que essa inteligência espiritual e com o mundo profissional pode se unir. Isso é uma conexão. Então, um grande abraço e fiquem muito bem. Um beijo, Thaisa! Beijos no coração!